Olá, hoje eu vou falar sobre a metáfora do bico do pão. Havia um casal que estava fazendo 50 anos de casado. Um repórter chamou atenção à história desse casal e foi fazer uma entrevista com eles. Perguntou qual o sucesso dessa relação. E eles pediram para dar um exemplo. O marido falou: Eu adoro o bico do pão. E há 50 anos, no café da manhã, eu cedo para ela. E aí perguntou à mulher: qual o seu segredo? Ela falou: eu odeio o bico do pão, mas há 50 anos eu como o que ele me dá. O que eu quero trabalhar com isso? A comunicação assertiva. É interessante o movimento que eles faziam para agradar um ao outro. Mas se desde o começo eles se comunicassem e se falassem abertamente do que gostam e do que não gostavam, poderiam ter resolvido esse problema e viverem mais felizes ainda do que viveram. Então, dentro de uma relação, muitas pessoas elas têm dificuldade de conversar assertivamente. Quando vão conversar, é quando estão brigando em uma discussão. E aí acaba um quebra de braço, um tentando convencer o outro do que está errado. A comunicação assertiva é a habilidade de conversar para acertar o problema. Na verdade, numa relação, já não é mais o meu, mas é o nosso. Então, é o que a gente fez, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação e esse conflito que a gente traz aqui hoje. Então, a comunicação assertiva passa de eu ouvir o que o outro está falando, eu dar uma pausa para falar com uma regulação emocional das minhas questões, eu ser sincero com os meus sentimentos para com o outro, eu falar de forma clara, né, aquilo que é um desconforto para mim, ou um momento de alegria. Então, muitos casais, quando chegam no nosso set analítico, a gente identifica que a maioria, né, o problema top ali no número um é a falta de comunicação. Então, desenvolver a habilidade de conversar, de comunicar de forma assertiva, pode resolver sim a maioria dos problemas de muitos casais. Às vezes também acontece o mando disfarçado que a gente chama, né? Onde a pessoa às vezes fica jogando situações para que o outro tente entender, né? Fala não de forma direta, né, mas de forma indireta, achando que o outro vai entender aquilo. A comunicação assertiva passa de uma linguagem direta, assertiva, de falar de forma clara aquilo que está te incomodando e ouvir também do outro o ponto de vista, aquilo que o outro tentou fazer. Então, talvez, por exemplo, se você quer alguma coisa, é muito mais fácil você falar de forma direta, para que o outro ele entenda ali de primeira, que você possa também permitir o outro que supra aquilo que você deseja. Outra coisa dentro da comunicação também é que quando as pessoas elas tendem a conversar, elas querem colocar os seus pontos de vista sem ouvir o outro, sem tentar entender, sem colocar no lugar empático, né, daquele outro. Então, o olhar empático também é importante para que você possa entender o outro, possa entender o pensamento, possa entender o que o outro quis falar, porque às vezes simplesmente é um mal entendido. Muitas vezes na nossa comunicação também, né, está carregada das nossas experiências, das nossas crenças, daquilo que a gente acha que é certo e errado, e a gente esquece que o outro também ele tem uma outra vivência, ele teve uma outra história, ele tem uma outra maneira, né, de pensar, uma outra maneira de se portar na vida. E às vezes é interessante a gente tentar se colocar no lugar do outro e entender também aquilo que constitui o outro. Então, uma das grandes ferramentas, né, é a comunicação assertiva. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato, faça aí uma pesquisa, procure um profissional, porque a gente pode te ajudar. Compartilhe, curte aí esse vídeo. Um grande abraço.